Saiu! Finalmente, pessoal, depois de meses de espera, a HBO divulgou o teaser trailer oficial de House of the Dragon. Dessa vez entregando para o público muita atenção, ação, política e, é claro, dragões. Eu analisei cada frame desse trailer e eu vou trazer no vídeo de hoje aqui para vocês a explicação completa do que foi revelado aqui. Faltam apenas alguns meses para a estreia de House of the Dragon, pessoal, então se preparem porque vai sair muita novidade e teoria dessa série aqui no canal. Então é aquilo, já deixe seu like aí embaixo para ajudar o canal, não se esqueçam também de se inscrever aqui no Voo do Dragão para não perder nada dessa série que vai ser insana. E bora pro vídeo. Então, pessoal, antes de tudo eu queria deixar bem claro para você que isso aqui foi um teaser. Exatamente, foi assim que a HBO divulgou esse vídeo de hoje. Ou seja, pessoal, o trailer mesmo completo e oficial mostrando toda a grandiosidade da série ainda nem chegou. Então, se você já tá surtando que nem eu com o teaser que foi divulgado nessa semana, pode esperar nas próximas semanas, talvez lá por junho ou julho, o trailer oficial completo ainda mais grandioso que esse. E lembrando pra vocês, pessoal, que House of the Dragon vai se passar 200 anos antes de Game of Thrones. Ou seja, é uma história que vai acontecer muito antes dos personagens que a gente viu lá em GOT. No entanto, ela se passa no mesmo universo. Além disso, é bom lembrar também que a gente vai ter nessa série muitos saltos temporais. Ou seja, vamos ter personagens que em alguns momentos vão ser mais jovens e outros vão estar mais velhos, em que alguns casos vão até ser interpretados por atores diferentes. E um detalhe bem interessante, pessoal, logo de cara, é que a logo da HBO que aparece no começo do teaser tem uma textura que imita o aço valeriano. Eu achei isso um detalhe bem legal da parte deles. O teaser todo tem uma trilha maravilhosa que foi composta pelo Ramin Djawadi, que é o mesmo compositor lá de Game of Thrones, que é uma versão de Breaker of Chains, que é basicamente um dos temas mais populares da Daenerys Targaryen lá em GOT. Esse teaser começa mostrando a Aemma Darcy com a versão mais velha da Rhaenyra Targaryen, que é uma das protagonistas dessa história. É o mesmo take da foto oficial que foi divulgada algumas semanas atrás e que eu analisei aqui com vocês no canal. Eu acredito, pessoal, que esse local que ela está é Dragonstone, que é o local exatamente que a gente vê no take a seguir. Eu já vou explicar qual cena é essa aqui para vocês, porém antes de tudo eu gostaria de comentar sobre o visual desse castelo. Pessoalmente eu sempre achei Dragonstone incrível desde lá de Game of Thrones, porém a gente sabe que realmente desde lá de GOT esse castelo não tem nada a ver com a descrição dos livros. No entanto, pessoal, como eu expliquei antes, isso não poderia ser diferente. House of the Dragon se passa no mesmo universo de Game of Thrones, então não tem como eles mudarem a aparência e o visual de tudo. Eles precisam manter uma coerência para o público que vai assistir a série e entender que é uma série que se passa no mesmo universo. A gente consegue ver inclusive o mesmo portão que a Daenerys passou lá no começo da 7ª temporada de GOT e até o mesmo caminho icônico que levam ao castelo. Eu adorei essa atmosfera que eles adicionaram a Dragonstone. Toda essa neblina, esse clima mais dark me lembrou bem mais as fanarts lá dos livros e pra mim isso foi muito bem pensado. Aqui a gente vê o Daemon Targaryen ao lado da Mysaria, que é amante dele na história, e ele tá acompanhado dos Capas Douradas, que são a patrulha da cidade. Ele tá segurando na sua mão um grande ovo de dragão e ao que me parece o Otto Hightower, que é o irmão do rei Viserys Targaryen, foi lá em Dragonstone buscar esse ovo. Inclusive a gente consegue ver ali atrás o Mestre Maelhos, que é o mestre do rei Viserys. Nos livros, pessoal, o Daemon engravida a Mysaria, essa amante dele, e ele acaba dando esse ovo de dragão para ela. Porém acontece que o dragão do Daemon, o Caraxes, era macho e portanto ele não colocava ovos. Então o Daemon provavelmente teve que ir atrás de um outro dragão com ovos para achar esse ovo aí para Mysaria. E é nesse take do final do teaser que a gente vê isso acontecendo. Eu acredito, pessoal, que esse dragão é o Vermithor, o próprio dragão do rei Jaehaerys Targaryen. Ele ficou conhecido como Fúria de Bronze, justamente por essa cor marrom brilhante que até lembra os dragões da Daenerys lá em GOT. Nessa época da história, pessoal, o Vermithor ficou sem montador e ele foi viver lá nas cavernas de Pedra do Dragão, segundo os livros. Existem inclusive alguns relatos dos moradores lá de Pedra do Dragão que Vermithor chegou a se relacionar com a Asa Prata e acabou gerando aí herdeiros. Então, pra mim, pessoal, faz todo sentido que nesse take seja ele. E na história dos livros, pessoal, acontece que o Daemon realmente consegue pegar esse ovo de dragão pro seu filho e entrega pra Mysaria, porém o rei Viserys Targaryen fica extremamente furioso com isso e manda o Daemon entregar esse ovo. A gente não sabe como isso realmente aconteceu nos livros, porém parece que na série a gente vai ter um confronto direto entre o Otto Hightower e o Daemon por
causa desse ovo. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo aí nos últimos takes do teaser. E em seguida, pessoal, eu literalmente surtei, porque pela primeira vez a gente viu o primeiro dragão de House of the Dragon num take sobrevoando King's Landing. A cidade inteira, pessoal, sem palavras, tá com CGI perfeito. Assim como em muitas outras coisas da série, a gente consegue perceber que realmente eles capricharam demais na produção de design. Esse take, inclusive, me lembrou demais as fan-arts do livro Rise of the Dragon, que vai ser uma enciclopédia do livro Fogo e Sangue, que deve ser lançado em outubro. Os artistas desse livro revelaram que os dragões que a gente vê nessa arte dos livros são o Caraxes e o Syrax. Então, pessoal, eu imagino que aí nesse take do teaser, o dragão que a gente vê é o Syrax, o dragão da Rhaenyra. O Syrax, se você não sabe, é um dragão conhecido justamente por ter essa aparência amarelada, assim como a gente consegue ver nesse take. E eu não duvido nada que a HBO pode até ter apagado o Syrax digitalmente, assim como a Marvel faz lá nos seus trailers. E o que algumas pessoas comentaram é que acharam os dragões desse teaser um tanto pequenos. Porém, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês que a gente precisa lembrar que essa primeira temporada de House of the Dragon vai abordar um período de história maior que 20 anos. Ou seja, os dragões que a gente vai ver aí no começo da história devem crescer muito, mas muito ainda. Isso só na primeira temporada. Game of Thrones se passou em aproximadamente 8 anos e olhem só o quanto os dragões lá cresceram. Então em House eles devem crescer mais ainda. A gente consegue ver em um momento do teaser uma espécie de forno também chocando um ovo de dragão. Esse deve ser um processo para chocar os ovos que provavelmente a gente vai ver na série. E é muito provável que esse ovinho aí choque e seja um dragão que a gente vai ver lutando batalhas ainda na série. Reparem também que ainda nesse take a gente consegue ver lá no fundo uma grande construção que parece muito com o fosso dos dragões. Nós vimos essa estrutura lá em GOT, porém ela estava totalmente destruída justamente por um grande evento que a gente vai ver ainda nessa série. King's Landing como um todo também deu uma repaginada, ficando bem mais parecida com a descrição que a gente tem nos livros. E até com o que a gente tinha visto nas temporadas mais antigas de GOT, onde a gente tinha uma cidade cheia de montanhas. Em seguida, pessoal, o teaser apresenta pra gente a sinopse da história. Apenas um momento icônico nos livros, onde centenas de lords declaram apoio ao rei Viserys e a sua herdeira legítima, Rhaenyra Targaryen. Esse momento, pessoal, acontece após o rei Viserys perder o seu último herdeiro num parto mal sucedido. Quem deveria ser o herdeiro do Viserys, na realidade, seria o Daemon Targaryen. No entanto, como a gente viu nesse teaser, o Daemon era um personagem muito cruel. Nessa época, ele era o comandante da patrulha da cidade, e assim como a gente viu, ele era muito polêmico e cruel. Isso fez com que o Viserys nomeasse a Rhaenyra como a sua herdeira, pensando que ela seria uma melhor opção ao trono. E a gente tem até um erro na legenda do teaser em português, porque o primeiro a declarar apoio para Rhaenyra é o Rickon Stark, e não o Rickard como está na legenda. O Rickon, pessoal, foi o pai do Cregan Stark, e assim como eu já expliquei aqui no canal, deve ser um dos personagens mais importantes da história. E um detalhe muito interessante que os fãs perceberam é que a Rhaenyra está usando um colar que tem um símbolo das casas mais importantes de Westeros. Inclusive, a gente consegue encontrar nesse colar, nas costas dela, o símbolo da casa Martell lá de Dorne, que nessa época, segundo os livros, não era nem governada pelo Trono de Ferro, ou seja, era um reino independente. Na descrição dos personagens lá do site, eles falam muito sobre os 7 reinos. Então, pessoal, eu tô até começando a pensar que talvez eles mudem esse detalhe aí na série. Mas alguns lords declaram apoio nessa cena para Rhaenyra Targaryen, incluindo o Serpente Marinha e o Borm Baratheon. Em seguida, pessoal, a gente vê a Rhaenys Targaryen. E prestem muita atenção nessa personagem porque ela é extremamente importante para a história. Isso porque a Rhaenys era quem deveria ser a rainha de Westeros ao invés do próprio rei Viserys. Isso só não aconteceu, pessoal, porque o grande conselho organizado pelo rei de Aerys lá em 101 em Harrenhal decidiu que o Viserys deveria ser rei de Westeros. E muitos sabem, pessoal, que essa decisão simplesmente aconteceu porque a Rhaenys era uma mulher. E surtem, pessoal, porque logo mais nesse teaser a gente viu um take grandioso que mostra exatamente esse momento. É óbvio que a HBO não falou nada a respeito, mas não tem como negar que isso aí tá a cara do grande conselho de Harrenhal. E tem toda a grandiosidade do conselho, assim como na arte dos livros. É possível ver lá no fundo, inclusive, um trono que tem alguém sentado que, pessoal, eu aposto que é o próprio rei de Aerys Targaryen. E eu tô muito feliz em saber que a HBO realmente vai mostrar esse momento na série, porque além de ser um momento simplesmente épico, é super importante para a história. Nós vimos algumas cenas de uma revolta aí no que parece ser Porto Real, porém, pessoal, diferente do que o teaser faz a gente pensar, eu posso dizer aqui para vocês que isso não tá relacionado diretamente com a Rhaenyra sendo declarada sucessora do Viserys, pelo menos de efeito imediato. E uma pequena pausa aqui para apreciar esse
figurino belíssimo do Daemon Targaryen como comandante da patrulha da cidade, com as capas, pessoal, literalmente douradas, assim como a gente viu lá nos livros. Nós já tínhamos visto isso nos vazamentos, mas vendo isso assim em tela fica ainda melhor. E seguindo, temos outro take belíssimo da Rhaenyra, olhando a grande mesa talhada do mapa de Westeros lá em Dragonstone. No fundo, a gente vê Rhaenys Targaryen vestindo o que parece ser uma armadura. E se você não sabe, pessoal, a Rhaenys é uma grande guerreira e ela vai lutar batalhas em House of the Dragon acima da sua dragão, a Meleys. No fundo também a gente consegue ver alguns garotos que devem ser o Lucerys, o Jacaerys e o Joffrey Velaryon, todos filhos da Rhaenyra no seu primeiro casamento. A gente consegue ver ali ao lado também a Irmã Negra, a espada valeriana do Daemon Targaryen. Essa cena, pessoal, me remete muito ao Conselho Negro, que foi o conselho de guerra dos apoiadores da Rhaenyra, realizado lá em Dragonstone quando a guerra começa. O teaser mostra também pra gente alguns takes do jantar icônico que acontece lá na Sala do Trono, o mesmo que a gente viu lá no teaser de outubro. Temos a versão jovem da Alicent chegando no grande salão, e isso acontece provavelmente depois da chegada dos Velaryon. E percebam, pessoal, toda a tensão que está rolando nessa cena. Eu imagino que isso aí pode ser possivelmente logo após o Viserys declarar que vai se casar com a Alicent. Nós também temos aí o take do Daemon Targaryen com o cabelo bem mais curto. Ele tá sentado, pessoal, ao lado do Lyonel Strong, que nessa história deve ser o mestre das leis do rei Viserys. E o que dizer, pessoal, da coroa do próprio rei Viserys? Ela tá perfeita. Essa seria, na história dos livros, a mesma coroa que o rei Jaehaerys usou ao longo da sua vida. E eu não posso negar para vocês que ela tá muito melhor que as artes lá dos livros. Em seguida, a gente tem o Otto Hightower como mão do rei Viserys Targaryen, falando para sua filha, a Alicent, que eles estão num jogo feio e que ela tem a determinação para vencê-lo. Obviamente, remetendo aos planos da Alicent de colocar o seu próprio filho no trono, ao invés da sua rival, a Rhaenyra Targaryen. A gente sabe, pessoal, que a Rhaenyra e a Alicent devem começar como grandes amigas no começo da temporada, porém essa relação das duas deve ser destruída ao pouco devido ao jogo de poder. Claramente a gente consegue ver a cara de nojo da Alicent do Sr. Criston Cole pra Rhaenyra mais tarde nesse teaser. Essa cena, pessoal, acontece no funeral de um personagem muito importante da casa Velaryon. A gente vê que, o que parece, na série, os Velaryons vão ter esse costume de sepultar os seus membros da sua casa no fundo do mar, e eu achei isso um detalhe incrível, porque mostra como os produtores de House estão engrandecendo ainda mais essa história. Esse funeral, pessoal, é uma grande virada na história, porque a partir daí a Rhaenyra e o Daemon ficam livres para poder se casar um com o outro. E é exatamente isso que a gente vê nesse take belíssimo dos dois. Não é um casamento tradicional, e sim um casamento nos costumes antigos de Valyria, onde eles fazem um pacto usando o próprio sangue. Temos também um pequeno take de um Targaryen sendo jogado no chão lá na Sala do Trono, que eu acredito que seja o Aegon II Targaryen, que é interpretado pelo ator Tom Glencairn, que, se você não sabe, nessa história é o filho mais velho da Alicent com o Viserys. Em seguida, a gente vê o próprio Criston Cole, que é o comandante da Guarda Real, furioso batendo em alguém. O Criston Cole era um personagem muito próximo da Rhaenyra, e por não ter conseguido ficar com ela, ele acaba se rebelando e se aliando à sua rival, a Alicent Hightower. Logo mais nesse teaser, a gente vê um take que é a continuação do take da Alicent correndo lá no teaser de outubro, onde, pessoal, agora sem dúvidas ela ataca com força total a Rhaenyra Targaryen. Eu já expliquei aqui no canal que esse momento deve acontecer após uma treta séria entre os filhos das duas. Deve ser com certeza uma das cenas mais insanas desta temporada. Eu achei, pessoal, esse teaser simplesmente incrível. E pra não dizer que eu não gostei de tudo, eu tenho que falar que eu achei a fotografia um pouco escura e sombria demais. Eles mudaram um pouco a coloração da imagem desde o teaser lá de outubro, então pode ser que essa fotografia que a gente viu aqui hoje não seja a versão final. De qualquer maneira, pessoal, tá tudo muito, mas muito bom. Bem, deixem suas dúvidas e a sua opinião sobre esse teaser aí embaixo nos comentários. Segue a gente também lá nas nossas redes para não perder nada de House of the Dragon. Valeu, pessoal, por hoje era isso e foi!